Você já se sentiu observado na imensidão de uma floresta, mesmo estando sozinho? E se o que te observa não fosse um animal, mas algo com uma forma que te assombraria para sempre? Se você já teve encontros estranhos na mata, comente olhos e me diga o que mais te aterroriza na natureza selvagem. E aí, desbravadores do inexplorado e curiosos pelos mistérios da natureza selvagem, sejam bem-vindos de volta aos Sussurros da Meia-Noite. Hoje vou levá-los para uma experiência que desafiou todos os meus limites, uma história que começou com uma busca por paz e me jogou no epicentro de um terror primordial. Preparem-se para descobrir que as profundezas da mata guardam segredos que não deveriam ser revelados e que as sombras podem esconder criaturas humanoides na floresta que nos observam em silêncio. Eu sempre amei a natureza. Para mim, uma trilha em uma floresta remota era o refúgio perfeito do caos da cidade. Foi assim que, há alguns anos, decidi passar uma semana acampando sozinho em uma área de mata densa e intocada, bem longe de qualquer civilização. Eu buscava paz, o silêncio que só a natureza pode oferecer. O que encontrei foi um silêncio diferente, um silêncio que gritava terror. Você vai acompanhar a minha descida ao pânico, enquanto a beleza da natureza se transforma em uma armadilha. Nos primeiros dias, tudo era perfeito. Aves cantando, o cheiro de terra molhada, o riacho correndo. Montava meu acampamento, explorava as redondezas, mas à medida que a semana avançava, uma sensação estranha começou a me envolver. Eu sentia que não estava sozinho. Era mais do que a fauna local. Era uma presença que parecia me seguir, sempre nas bordas da minha visão. Deixava minhas ferramentas e voltava minutos depois para encontrá-las em posições diferentes, como se tivessem sido tocadas. Eram os primeiros sinais de que meus encontros estranhos na mata estavam apenas começando. As noites se tornaram o verdadeiro pesadelo. Depois que o sol se punha, um silêncio absoluto caía sobre a floresta. Um silêncio que não era natural. E então eu comecei a ouvir sons que não eram de animais, nem de vento. Eram como batidas rítmicas na madeira, distantes no início, mas cada vez mais próximas do meu acampamento. Às vezes, um sussurro indistinto, quase humano, vinha de dentro da mata escura. Meu fogo tremia. Eu sentia arrepios na nuca como se olhos estivessem fixos em mim. Você vai sentir o terror de estar exposto, sem defesa, a algo que se move nas sombras. Um dia, enquanto caminhava mais profundamente na floresta, encontrei algo que congelou meu sangue. Marcas no chão. Não eram pegadas de animais que eu conhecia. Eram pegadas grandes, mas com uma forma alongada e dedos muito longos, quase humanas, mas desproporcionais. Elas levavam para uma parte ainda mais densa da mata, onde a luz do sol mal chegava. O medo me paralisou. Eu estava diante de evidências de criaturas humanoides na floresta muito perto. Minha aventura de paz havia se transformado em uma caçada silenciosa, e eu era a presa. O pânico me atingiu como um raio ao ver aquelas pegadas. Não havia explicação lógica para elas em uma floresta tão remota. Minha mente gritava para eu fugir, mas meus pés estavam colados ao chão. A curiosidade mórbida, ou talvez o choque, me fez seguir as marcas por alguns metros. Elas se adentravam na parte mais escura da mata, onde as árvores eram tão densas que formavam um teto natural e o ar era pesado e úmido. O silêncio ali era ensurdecedor, quebrado apenas pelo meu coração batendo forte no peito. Você vai sentir a tensão de estar sendo atraído para o coração de um mistério que pode custar sua sanidade. De repente, as pegadas pararam abruptamente em uma clareira pequena, oculta. No centro, havia uma formação de pedras que pareciam ter sido dispostas intencionalmente como um altar primitivo. E foi ali que eu a vi. A criatura. Não uma sombra, não um vulto. Era real. Estava agachada entre as pedras, de costas para mim, e mesmo assim sentia seus olhos fixos em mim. Sua pele, ou o que parecia ser pele, era de um tom cinzento esverdeado, quase se misturando com o musgo e a umidade da floresta. Os membros eram longos e desproporcionais,
conjuntas que se dobravam de maneiras impossíveis. Você vai ter um vislumbre assustador de uma das criaturas humanoides na floresta mais aterrorizantes. Eu não conseguia me mover. A criatura se virou lentamente. Seu rosto. O rosto dela. Não tinha nariz nem orelhas proeminentes. A boca era uma fenda fina e escura. E os olhos eram grandes, totalmente negros e sem pálpebras, me fixando com uma intensidade que parecia perfurar minha alma. Não havia expressão, apenas um vazio profundo e um ódio latente. Eu estava diante de um dos mais terríveis encontros estranhos na mata da minha vida. Meu corpo gritava para fugir, mas meu cérebro parecia ter desligado. Ela se levantou devagar, com um movimento que não era humano, parecendo flutuar. Era alta, muito mais alta do que eu imaginava, e seu corpo era magro e anguloso. Começou a dar passos lentos na minha direção. Cada movimento era um balé grotesco, cada pé descalço tocando o chão de forma quase silenciosa. O ar ficou gelado ao meu redor. Eu podia ouvir minha própria respiração ofegante e sentir o cheiro de terra molhada e algo putrefato vindo dela. Eu sabia que estava em perigo mortal, preso em um dos mistérios da floresta profunda que ninguém deveria desvendar. Meu instinto de sobrevivência finalmente se acendeu. Eu me virei e corri. Não olhei para trás. Corri como nunca havia corrido na vida, rasgando o mato, tropeçando em raízes, ignorando a dor. Eu só ouvia os sons da minha própria corrida, e o que parecia ser um sussurro seco, arrastado, que vinha logo atrás de mim, como se a criatura estivesse rindo da minha tentativa inútil. A floresta, que antes era meu refúgio, agora era um labirinto mortal, e eu estava sendo caçado por um dos monstros da floresta. Eu corri até minhas pernas queimarem, até meus pulmões implorarem por ar. A voz, ou o que quer que fosse, parecia mais e mais perto. A imagem daquela criatura parada na beira do riacho, seus olhos vazios fixos em mim, gravou-se em minha mente. Consegui alcançar uma estrada de terra e, horas depois, fui resgatado. Desidratado, arranhado, em estado de choque. Contei minha história, claro, mas fui recebido com olhares de ceticismo. Diziam que era o trauma da floresta, exaustão, a mente pregando peças, mas eu sabia a verdade. Eu havia escapado de um dos monstros da floresta mais aterrorizantes. Voltar para casa não trouxe o alívio que eu esperava. Pelo contrário, minha própria casa, antes um santuário, começou a se tornar um novo palco para o terror. Eu não conseguia mais dormir profundamente. Cada sombra na parede, cada rangido da madeira me fazia saltar, revivendo aqueles encontros estranhos na mata. A floresta havia me soltado, mas o terror me seguiu, como uma sombra invisível, uma perseguição sobrenatural que se infiltrava na minha rotina. Você vai sentir o que é ter sua própria mente se voltando contra você. Os pesadelos eram vívidos, repetitivos. Sempre a criatura, em pé, observando-me do canto do meu quarto, seus olhos sem vida me perfurando. Eu acordava em suores frios, com o coração disparado, sentindo o ar pesado e gelado, como daquela clareira na floresta. Tentei ignorar, racionalizar, mas a sensação de uma presença invisível no meu apartamento era palpável. Eu não estava mais sozinho. Aquilo, vindo dos mistérios da floresta profunda, havia se alojado na minha mente e, eu temia, em meu lar. Comecei a notar pequenos sinais sobrenaturais. Coisas fora do lugar, portas entreabertas que eu jurava ter fechado, luzes que piscavam sem motivo aparente. Tentei filmar, gravei áudios, mas as câmeras só mostravam um quarto vazio e os áudios apenas o silêncio da minha respiração ofegante. Ninguém me daria crédito. Eu estava preso em uma paranoia crescente, isolado na minha própria crença de que algo me havia seguido de volta daquele lugar intocado. Eu sabia que a criatura humanoide da floresta estava cada vez mais perto de mim. A cada noite, o cheiro de terra molhada e algo putrefato, o mesmo da clareira, ficava mais forte. Eu comecei a me sentir exausto, não de cansaço físico, mas de um esgotamento mental profundo. Minha sanidade estava se esvaindo e eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que aquela presença decidisse se revelar de uma forma inegável para todos os meus sentidos, não apenas para os meus medos mais profundos. Eu estava à beira de um precipício. Ainda sinto o ar gelado,
o cheiro da terra. Minha casa não é mais minha, é dela. Eu a sinto, rastejando, observando, esperando. Não sei o que ela quer, mas sei que a próxima vez que se mostrar não será um simples vulto ou um pesadelo. Será algo que definirá o fim da minha história. Minha mente estava por um fio. Os sussurros, um cheiro, os objetos que se moviam sozinhos. Eu sabia que a próxima vez que ela se mostrasse, não seria um simples vulto ou um pesadelo. Seria algo que definiria o fim da minha história. E essa noite chegou. Estava encolhido no meu sofá, as luzes todas acesas, mas elas pareciam pálidas, incapazes de afastar a escuridão que se adensava nos cantos do meu apartamento. O ar ficou pesado, frio, e o cheiro pútrido da floresta encheu meus pulmões, fazendo-me engasgar. Você vai sentir o terror claustrofóbico de estar encurralado pelo inexplicável. A televisão, que estava ligada em um canal qualquer, subitamente ficou muda, e então a tela chiou com estática. O som era ensurdecedor, perfurando meus ouvidos. E na tela, entre o ruído branco, uma imagem começou a se formar. Não um reflexo, mas uma silhueta escura e distorcida, com braços longos e finos e aqueles olhos negros, vazios que eram abismos de puro mal. Era a criatura humanoide da floresta, materializando-se ali, na tela, me observando de dentro do aparelho. Um dos mais terríveis encontros estranhos na mata havia me seguido até o lugar mais íntimo do meu lar. O terror me paralisou. Eu não conseguia gritar, não conseguia mover um músculo. A presença invisível que me atormentava há semanas agora não só se mostrava, mas parecia capaz de manipular a própria eletricidade, a minha realidade. E então um som. Não o sussurro que eu conhecia, mas um clique seco e alto, vindo do fundo da sala. A criatura na tela da TV pareceu sorrir, e no canto mais escuro do cômodo, uma figura alta e magra começou a emergir das sombras, solidificando-se no ar. Não era uma ilusão, era um monstro da floresta em pessoa, vindo diretamente dos mistérios da floresta profunda. Ela se moveu em minha direção, com passos lentos e deliberados, sem fazer barulho no chão. Cada movimento era um balé macabro, cada articulação dobrando de maneiras que não deveriam ser possíveis. Seus olhos negros me prenderam e eu senti minha mente ser invadida, preenchida por uma voz gélida e ancestral. Você me viu, me perturbou. Agora você pertence a mim. A perseguição sobrenatural chegou ao seu fim. Eu fechei os olhos esperando o impacto, o toque gelado, a dor, mas nada veio. Apenas um silêncio profundo, mais denso do que qualquer outro que já havia experimentado. Quando abri os olhos, a criatura havia sumido. A televisão estava desligada, a sala em penumbra, normal. Mas eu sabia, nada era normal. O ar gelado persistia, o cheiro pútrido era parte de mim. Meu corpo estava aqui, mas minha alma, ou parte dela, estava para sempre marcada, talvez até consumida. O trauma da floresta havia se tornado meu horror eterno. Eu estou aqui, vivendo uma existência que não é totalmente minha. Aquela criatura não me levou embora, mas me deixou uma parte dela. Eu sou agora um fragmento, uma ponte para o outro lado, assombrado para sempre pelos encontros estranhos na mata. Este é o preço da curiosidade, o preço de se aventurar onde não se deve. O que existe nas sombras da floresta é mais antigo e aterrorizante do que podemos imaginar. E às vezes ele encontra um caminho para o nosso mundo e nunca mais te abandona. Se você tem coragem para desvendar mais segredos que aterrorizam a alma e o que se esconde nas sombras do nosso mundo, inscreva-se no canal e ative o sino. Não deixe que o medo te paralise. Explore os mistérios na floresta profunda conosco, mas esteja avisado. Nem todo segredo pode ser desvendado sem um alto preço, e alguns horrores, uma vez vistos, nunca mais podem ser esquecidos.